Bom, pessoal, continuando então a aula sobre sons musicais, vamos agora tratar de alguns exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: quando observamos um guitarrista tocar seu instrumento, notamos que os dedos de uma das mãos percutem as cordas, enquanto os dedos de outra mão são colocados sobre certo ponto das cordas, alterando as notas emitidas. Evidentemente, efeitos semelhantes são produzidos por violonistas, violinistas, violoncelistas, cavaquinistas, etc. Sobre esses fatos, pergunta-se: o que esse procedimento altera nas cordas e que efeito isso provoca? Bom, pessoal, a situação é mais ou menos essa, né? Você tem a mão direita tocando as cordas e a mão esquerda prendendo as cordas para formar as notas. E a pergunta esse procedimento provoca qual efeito, né? Então, à medida que você prende uma corda aqui, você está diminuindo o comprimento de vibração dela. Então, ao invés de toda a corda vibrar, apenas uma parte dela vai vibrar, né? Você diminuindo o comprimento, você faz com que o som fique mais agudo, né? Você está aumentando a frequência à medida que você diminui o comprimento, tá? Para isso, a gente tem que lembrar lá das fórmulas que diz o seguinte, ó. A frequência é inversamente proporcional ao comprimento. Se eu diminuir o comprimento, eu aumentei a frequência, ok? Então, este é o princípio. Então, tá aqui, pessoal. Esse procedimento altera o quê? Ele diminui o comprimento, que é o L. E qual é o efeito que isso provoca? Aumenta a frequência, que é o F. Tá? O som se torna um pouco mais agudo. Bom, o segundo exemplo é do Enem, é bem longo. Vamos lá. Um dos modelos usados para a caracterização dos sons ouvidos pelo ser humano baseia-se na hipótese de que ele funciona como um tubo ressonante. Então está dizendo que o nosso ouvido, o nosso aparelho auditivo, funciona mais ou menos como um tubo. Tá? Nesse caso, os sons externos produzem uma variação de pressão do ar no interior do canal auditivo, fazendo a membrana tímpano vibrar. Então, o tímpano está aqui em azul claro, tá? O som ele entra aqui no ouvido, essa parte se comporta como um tubo e faz vibrar esse tímpano, ok? Bom, esse modelo pressupõe que o sistema funciona de forma equivalente à propagação de ondas sonoras em tubos, com uma das extremidades fechadas pelo tímpano. Lembra que havia dois tipos de tubos, né, pessoal? O tubo com as duas extremidades abertas e um tubo com uma extremidade aberta e outra fechada. Bom, continuando aqui. As frequências que apresentam ressonância com o canal auditivo têm sua intensidade reforçada, enquanto outras podem ter sua intensidade atenuada. Bom, então o fenômeno da ressonância, que é aquele mesmo que a gente comentou da ponte, também funciona aqui no nosso aparelho auditivo, tá? Não é toda a frequência que a gente vai conseguir perceber, porque depende dessa ressonância, tá? Só para lembrar, a gente consegue ouvir sons que vão de 20 Hz até 20.000 Hz, tá? Fora dessa faixa a gente não ouve. Bom, continuando o enunciado aqui, a segunda parte está dizendo: considere que, no caso de ressonância, ocorra um nó sobre o tímpano e ocorra um ventre da onda na saída do canal auditivo, de comprimento L igual a 3,4 centímetros. Assumindo que a velocidade do som no ar V é igual a 340 metros por segundo, a frequência no primeiro harmônico, frequência fundamental, N igual a 1, que se formaria no canal, ou seja, a frequência mais baixa que seria reforçada por uma ressonância no canal auditivo, usando esse modelo, é. Então vamos calcular a frequência mais baixa possível, ok? Bom, pessoal, embaixo do esquema do ouvido humano já tem aqui uma representação simplificada do que seria o tubo
representando o aparelho aqui, ok? Bom, então dependendo do padrão que se forma aqui, a gente pode ter primeiro harmônico, na verdade, como uma das partes do tubo é fechada, a gente vai trabalhar com números ímpares, né? Pode ser o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, né? E assim por diante. Repare que nas alternativas que o Enem apresenta, todas elas estão falando do primeiro harmônico. Ó. Primeiro. Então, se todas as alternativas estão tratando do primeiro harmônico, nós vamos calcular a frequência do primeiro harmônico, tudo bem? Como se calcula essa frequência? Vamos voltar lá na fórmula aqui. Tubo fechado, primeiro harmônico. Está aqui, ó, frequência igual a velocidade do som dividido por 4 vezes L, ok? Então, isso fica como, pessoal? Bom, a fórmula está aqui, ok? Substituindo os valores, a velocidade do som, ele forneceu aqui, 340 metros por segundo. O 4 faz parte da fórmula. E o comprimento do tubo, que no caso é o ouvido, né? Ele coloca aqui como 3,4 centímetros. O detalhe é que a gente tem que passar esse valor para metro. Então, tem que dividir por 100 para passar para metro, ok? E aí ficamos com 0,034. Bom, fazendo as contas aí, você chega ao valor de 2.500 Hz, tá? Aí o aluno vai observar aqui, professor, não tem nenhuma alternativa de 2.500 Hz. Aliás, tem o item D aqui, tá? Mas, atenção às unidades. Aqui nós chegamos no resultado em Hertz. E as alternativas apresentam o resultado em kHz, tá? Então, cada 1.000 Hz equivale a 1 kHz, né? Então, essa resposta que nós chegamos, se nós dividirmos por 1.000, nós teremos, na verdade, 2,5 kHz. Então, já chegamos aqui na resposta, né, desse exemplo, tá? Aqui ele continua, né, dizendo qual é a fórmula. A fórmula foi dada aqui, né, ó. Essa frequência foi calculada como NV sobre 4L. E aqui, cadê o N? Esse N eu não coloquei aqui porque ele, quando se trata do primeiro harmônico, ele não é necessário, tá? A gente pode colocar o N e simplesmente substituir por 1, tá? Então não vai alterar em nada a nossa fórmula, ok? Então o N se refere ao número do harmônico. Se ele falou primeiro harmônico, o N tem que ser igual a 1. Bom, boa sorte aí, tenha uma boa semana e fico aqui aguardando as respostas de vocês. Tchau, tchau, pessoal.